Alunos da mediação tecnológica, tudo bem com vocês? Aqui quem está com vocês para mais uma aula sou eu, professor Beto. E essa aula de história será maravilhosa, terá participação de cada aluno, de cada professor que é envolvido nisso. O professor presencial que está lá na sua localidade, que está envolvido conosco. O professor Lorismar também, que está aqui comigo, a gente planeja a aula, a gente traz a aula para vocês aqui. Então, tem um conjunto de trabalho para essa aula chegar da melhor qualidade até você, tá certo? E sabe qual vai ser o nosso assunto de hoje? Imagina qual vai ser o nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre reforma protestante. Cara, fique ligado que tá doida a aula de hoje. Você precisa entender esse assunto porque o bicho vai pegar. Vamos lá, aula de número 44 aí, ó. Eu, professor Beto e o professor Lorismar estaremos com vocês aí nesta aula de hoje aí, ó. Reforma protestante. Nós iremos ver as críticas à igreja, a nova interpretação da Bíblia. Olha a Bíblia sendo interpretada aí. A corrupção do clero, a nova ética religiosa, o sentimento nacionalista, a reforma luterana e a reforma calvinista. E também iremos ver, quando nós falamos de reforma protestante, nós temos alguns nomes que estão de destaque. Um é Martim Lutero, outro é João Calvino e o outro é Henrique VIII. Então, são nomes que eles estão presentes nesse processo de reforma protestante. Nós vamos ver por que se chama protestante, por que se chama reforma. Isso tudo vocês vão ter que estar atento na aula de hoje, vocês não vão poder piscar sobre a aula de hoje, que ela está muito interessante. Vamos lá? Na tela para vocês aí, ó, nós temos aí as habilidades da aula de hoje. Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos e religiosos, vamos colocar aqui, ao longo da história, esses conflitos. Acreditamos que antes de julgar, olha, primeiramente essa frase de Mocelin, ele fala o seguinte: acreditamos que antes de julgar, interpretar ou descartar, é preciso compreender. E só se compreende estudando. O desprezo que muitos têm pela história fática leva-os a uma simplificação do processo histórico e a um criticismo inócuo, maldoso e às vezes ingênuo e até desonesto. Vocês estão vendo qual é o papel da história? Porque a história está presente no nosso meio. Me joga nessa imagem aí que eu coloco para vocês aí, ó, sobre a igreja. Até então, a igreja católica, ela teve um controle total na Idade Média. Lembra que nós falamos sobre isso? A igreja ela faz um processo de controle na Idade Média. Como é que ela faz isso, professor? Olha, a igreja católica ela pega os povos que são chamados de bárbaros, traz eles para se converter ao catolicismo e ela passa a ter um controle político, um controle social. Ela controlava a mente, o corpo e a sociedade. Imagine o poder que tinha a Igreja Católica. A Igreja Católica também, durante o período da Idade Média, ela tenta fazer um poder centralizado na mão da Igreja, depois ela vai fazer um acordo com o Estado e cria o Sacro Império Romano Germânico. Lá, aquela região ali da Alemanha, da Itália. Então é tentativa de fazer um império que nós vamos chamar de primeiro Reich, dentro da concepção de Hitler lá na frente, nós vamos chamar esse momento de primeiro Reich, que é a unificação dos povos germânicos. Só que a Igreja Católica ela não consegue essa unicidade. Tudo isso nós vamos ver. E a Igreja Católica ela começa a entrar num processo de corrupção muito forte naquele momento. Venda de indulgência e tudo que nós vamos compreender. Então, essa imagem aí, ela mostra a imagem da igreja colocando Cristo à venda. Colocando a figura de Cristo à venda. Será que hoje existe isso, de colocar Cristo à venda? Será que hoje as igrejas utilizam essa questão do cristianismo para arrecadar dinheiro?
Mais dinheiros e menos fé? Menos fé? Será? Acho que não, né? Vamos lá. Tela para vocês aí. A igreja tão onipotente, olha aí, então não era Deus que era onipotente, era a igreja que era onipotente. O que significa a palavra onipotente? Vocês já pararam para pensar que a Bíblia ela traz 3 palavras, que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente significa que ele tem todo o poder sobre tudo. Onisciente significa que ele sabe de tudo. E onipresente significa que ele está em todo lugar. E a igreja era onipotente na Europa, nesse período medieval. Foi duramente criticada. A instituição católica estava em descompasso com a formação de seu tempo. Condenava a luxúria e a usura. Olha o que a igreja condenava. Condenava, isso daí é usura, isso daí é luxúria, então vamos condenar. Só que aí foi descoberto que a própria igreja estava cometendo luxúria e a própria igreja estava cometendo usura, que nós vamos entender também nessa aula. A corrupção do alto clero, a ignorância religiosa dos padres comuns e dos novos estudos teológicos. Então, meus alunos, a igreja aqui, ela tem esse poder. Ela tinha esse poder na Idade Média. Ela fazia o controle da mente, ela fazia o controle do pensamento. Controlar o pensamento significava controlar as instituições, todas as instituições de poder. Então, a igreja condenava, você está... Eu falei para vocês sobre a reforma, o renascimento comercial e urbano. Com o renascimento comercial e urbano, começou a aparecer uma nova classe social e começou a aparecer o sistema capitalista, que é chamado de mercantilismo. Então, essa nova classe social que vai aparecendo, ela vai ser chamada de... Como é? Não ouvi? Muito bem. Burguesia. Burguesia, ela vai ser chamada de burguesia. E essa burguesia que ela vai surgir, ela não está tendo lucro com o que ela está vendendo? Aí a igreja vai dizer, isso é usura. A burguesia, ela está ali, tudo naquela coisa, ela vai dizer, isso é luxúria. Só que nós vamos ver que papas, nesse momento, eles estão casando, eles não estão seguindo muito o celibato que tinha sido instituído dentro da igreja. Então, nós temos aí a igreja dentro de um processo de corrupção. A igreja ela começava a ter terras, ela começou a vender indulgência. Vamos lá na tela para vocês, que a gente vai entender isso aí. Vocês vão entender, olha aí, uma basílica aí para vocês darem uma olhada a imponência que era o poder da igreja. Você vai na Europa, cada igreja uma mais linda que a outra. Novas interpretações da Bíblia. A Bíblia, então, ela passa a ter uma nova interpretação. Com a difusão da imprensa, lembra do Gutenberg? Lembra do Gutenberg que tinha feito a imprensa? Com a difusão da imprensa, aumentou o número de exemplares da Bíblia aos estudiosos. Até então, esses exemplares da Bíblia, eles eram restritos só aos mosteiros. Agora não, esses exemplares da Bíblia, eles estão disponíveis a outros estudiosos. Surge, então, a vontade individual de entender as verdades divinas. Sem a interpretação de padres, nasce nesse momento aí, então, diversas interpretações da doutrina cristã. Você sabe que a Bíblia ela é um livro, ao mesmo tempo que ela é um livro fácil, ela é um livro complexo. Ela é um livro complexo ali. Então, a Bíblia ela é um livro complexo. E aí todo mundo começou a passar a ler a Bíblia. Imagina, a imprensa chega e ela começa a ler a Bíblia. Com a leitura da Bíblia, passando a ler a Bíblia, várias pessoas começaram a fazer interpretação. Hoje não tem essas interpretações, cada um interpreta a Bíblia de um jeito. Tanto é que todo dia nós temos aí abertura de igrejas novas. Todo dia nós temos aí pessoas indo ao cartório abrindo uma nova igreja, porque interpretou diferente
teve um entendimento diferente. A própria reforma protestante que vai ser feita nesse momento, ela começa com o protestantismo, só que aí ela vai se dividindo, cada um pensando de um canto. E hoje existe milhares e milhares de igrejas que vieram desse período da reforma protestante. E todo dia abrindo igreja nova. Todo dia, uma vez um senhor me procurou e tudo que eu precisava fazer um documento, eu digitei o documento, era abertura de uma igreja. Ele estava abrindo uma igreja nova para ele. Então, na tela para vocês aí, olha aí, ó, esse livro, olha aí, essa descoberta lá do Mar Morto aí. Esse livro, a Bíblia, biblioteca, essa junção de vários livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento, livro do povo hebreu, juntou-se e chamou de Bíblia. A corrupção do clero, então, ele é muito presente na sociedade. Analisando o comportamento do clero, diversos cristãos passaram a condenar energicamente os abusos de corrupção. Está tendo corrupção do clero, o clero está sendo corrupto. O alto clero de Roma estimulava negócios envolvendo religião, como, por exemplo, qual eram os exemplos? Que esse alto clero aqui, ó, esse alto clero aqui, vocês estão vendo aqui a figura de um rei, a junção da igreja com a monarquia, o rei sendo coroado pela igreja, a igreja instituindo a figura do rei, a figura divina do rei. Então, venda de simonia. Uma das questões que ficou bem nítida naquele momento foram os espinhos da coroa de Cristo. Espinhos falsos que coroavam a fronte de Cristo. Panos que teriam embebecido o sangue de seu rosto. Objetos pessoais santos. Cruz, gente. Só de pedaço da cruz, o que foi vendido daria para construir 1000 arcas de Noé. Só de pedaço da cruz que foi vendido nesse período. Vou voltar. Pois é, aí vocês estão vendo aí, ó, essa cruz aqui foi vendido muito pedaço dela, a coroa de espinho. Outra questão, além do comércio de relíquias sagradas, ainda tinha a questão da indulgência, a venda das indulgências. Olha essa frase aqui, mal a moeda caía na caixa de esmola, a alma era liberada do purgatório. Indulgência, vocês sabem o que é indulgência? Indulgência está relacionada ao perdão. Então, você não se confessa com o padre lá e tal para pedir perdão? Naquele momento, foi liberada a venda dessas indulgências. As pessoas vendiam o perdão. Você, para ter o perdão, para se livrar do purgatório e ir diretamente para o céu, você comprava o seu perdão. E recebia até um título. Olha, eu fui titulado, fui perdoado dos meus pecados. Tá? Tem muitos que iriam ter que pagar muito caro para ser perdoado dos pecados. Mas cada um estaria ali negociando isso daí. Então, olha na tela para vocês aí. Olha o que está acontecendo dentro da igreja. No plano moral, inúmeros membros da igreja também eram objeto de crítica. Multiplicava os casos de padres envolvidos em escândalos amorosos, de monges bêbados, de bispo que vendia os sacramentos. Eu vou te casar, mas você vai ter que me pagar. Acumulando riquezas pessoais. Então, nós estamos vendo aí isso acontecendo neste momento da igreja. Aí foi definido uma nova ética religiosa. A Igreja Católica, durante o período medieval, condenava o lucro, esse lucro excessivo, e defendia o preço justo, que dizia, a burguesia, ela está tendo lucro, então isso daí é pecado. Essa moral econômica entrava em choque com justamente essa camada social, a burguesia. E, engraçado, eles utilizaram a parábola da Bíblia, eles utilizavam a parábola do camelo. É mais fácil um camelo entrar no fuso de uma agulha, no buraco de uma agulha, de que um rico entrar no reino dos céus. E ele colocava isso aí como tudo que estava acontecendo seria um pecado mortal.
Era. Como é que a burguesia, então a burguesia ela estava desamparada nesse momento. Na tela para vocês, hein? Grandes números de comerciantes não se sentiu à vontade para tirar o lucro máximo dos negócios, pois temiam ir para o inferno. Então, imagina, a igreja ela dominava a mente das pessoas. Burguesia, que é a classe social que está aparecendo, surgindo nesse momento, eles tinham medo de ir para o inferno. Então, eles precisavam de uma religião que defendesse eles. É aí, nesse contexto, que vão aparecer os defensores dos grandes lucros, necessitavam, então, dessa nova ética religiosa, que fosse adaptada a esse capitalismo comercial que está surgindo. Então, surgindo o comércio, lá nos burgos. Então, surge o capitalismo comercial, a comercialização com o Oriente. Então, esse capitalismo comercial, ele precisava ter amparo também religioso. Essa necessidade da burguesia, então, vai ser atendida. É claro que vai ser atendida. Grande parte da ética protestante surgiu com essa reforma. Inclusive, hoje nós temos aí a teologia da prosperidade, não tem? É, a teologia da prosperidade, que é uma adaptação disso aí. Teologia da prosperidade, quanto mais você der para a igreja, mais lucro e mais bem-sucedido você será na vida. Então, isso é a teologia da prosperidade. Aí começa a surgir essa nova classe social. Percebam vocês. Então, a burguesia, ela se apoia ao protestantismo que está surgindo. E o protestantismo se apoia nessa nova classe social que está surgindo, que é a burguesia. Enquanto a aristocracia e o rei, eles estavam ainda ligados à igreja. Só que alguns reinos, eles queriam ser independentes. Eles queriam ter a profissão de sua fé, com qual religião fosse. A igreja, então, a igreja que começa a perder a sua hegemonia. No Ocidente, tá? Porque no Oriente já tinha tido aquele cisma do Oriente, a separação da Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa Grega, que foi o primeiro cisma. Agora não. Agora está tendo um racha dentro da igreja no Ocidente. Olha aí essa figura que vai aparecer, Martinho Lutero. O Martinho Lutero, que era um monge, ele era um monge da Igreja Católica. Ele dizia o seguinte: boas obras não fazem um homem bom, mas um homem bom faz boas obras. Martinho Lutero, frase dele. Martinho Lutero, então, ele nasce em Eisleben, da Alemanha, filho de um empreiteiro de Minas, que atingiu certa propriedade econômica, influenciado pelo pai, foi estudar direito. Só que o Martinho Lutero ele era muito ligado a questões religiosas. Em 1505, após quase ter morrido numa violenta tempestade, ele vai se ingressar na Ordem dos Augustinianos. Ordem dos Augustinianos. Pessoal, Santo Agostinho. Santo Agostinho, quem é que ele é? Santo Agostinho era um filósofo, criador da patrística. Santo Agostinho, ele se baseava nas epístolas de Paulo, nos ensinamentos do Evangelho de João, que vem essa filosofia patrística, e a patrística e a escolástica, elas vão vir, que foi a filosofia da Idade Média, elas vão vir baseadas nesses ensinamentos. E Santo Agostinho era de uma ordem religiosa que é ligado a um desses filósofos. Quem é o filósofo? Santo Agostinho. Grande filósofo Santo Agostinho. Certo? Que vocês estarão vendo isso nas aulas de filosofia. Na tela para vocês. Olha aí. Na tela para vocês. Em 1510, Lutero vai viajar até Roma. Ele chega a Roma lá, quando ele olha o que está acontecendo lá em Roma, ele vai dizer: meu Deus do céu, olha a corrupção que está acontecendo aqui. Olha esse ambiente de avareza que está acontecendo aqui. Olha como o clero está corrompido. Ele volta para sua terra. Isso daqui representa as 95 teses dele.
que ele vai pregar. Ele era professor. Ele era professor. Aí ele volta e em 1913 ele vai aprofundar seus estudos teológicos até que começou a amadurecer a ideia para a criação de uma nova doutrina religiosa. Ele vai achar nas epístolas de Paulo, lembra que ainda agora eu falava de Paulo para vocês? Paulo, João, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que vai ser a base da filosofia medieval, a base da filosofia religiosa, e ele vai pegar na epístola de Paulo, ele vai encontrar uma frase que ele diz: o justo se salva pela fé. E ele começa a pregar esse seu ensinamento. O justo se salva pela fé. Não são as obras, não são as doações. É a fé que salva. A fé e não as obras seria o único instrumento de salvação graças à misericórdia divina. Em 1517, ele vai romper com a Igreja Católica, com o objetivo de arrecadar fundos para a reconstrução da Basílica de São Pedro. Lembra lá a Basílica de São Pedro, que vai ser construída aí no século XVI. O Papa Leão X, vai autorizar a concessão de indulgências aos fiéis que contribuíssem financeiramente com a igreja. Ou seja, o céu está à venda. O céu está à venda. Ele chega lá em Roma. Roma está construindo aquele monumento que se chama Basílica de São Pedro. Inclusive, muito grande, muito interessante, muito linda a Basílica de São Pedro. Eu tive a oportunidade de entrar nela. Ontem eu falava para você, na aula passada, eu falava para vocês até da Pietà, que fica na entrada da Basílica de São Pedro. E o Papa Leão X, ou Leão X aí, ele vai autorizar essa venda das indulgências. Ele vai dizer, olha, se a pessoa der uma boa quantidade para a construção da Basílica, vendam o perdão para ela. Começa um negócio dos deuses. É uma arrecadação aqui, a Europa toda com essa missão de arrecadar, para mandar para o central. Lembrando, a igreja era o único poder central que existia na Europa. A igreja era o único poder central. Então, era o único poder que ele tinha um poder em cima de todos os outros. Por isso que a igreja, até hoje, ela tem... nós temos lá o Vaticano, o país chamado Vaticano, que é o menor país reconhecido do mundo. Nós temos o Museu do Vaticano, que é grandioso lá, lindo. Na tela para vocês. Olha aí, ó. As 95 teses dele, as 95 teses sendo pregadas na porta da igreja. Lutero fixou na porta da igreja de Wittenberg um manifesto público, as famosas 95 teses, protestando contra a atitude do Papa. Ele disse, olha, meus alunos, eu vou fixar aqui essas 95 teses, vocês irão ler e a gente vai debater em sala de aula. Os alunos dele pegaram, publicaram essas 95 teses e saíram pregando com as pessoas, saíram distribuindo com as pessoas essas 95 teses. A longa discussão entre Lutero e as autoridades católicas terminou com a excomunhão de Lutero em 1520. Ah, você vai ser excomungado. Em protesto, Lutero queimou a bula papal em plena praça pública. Ele vai pegar, você é excomungado? Lutero chegou lá, você é excomungado? Então pega aqui essa bula papal. Bula papal não é bula de remédio não, tá? É a bula que dizia que você seria excomungado. Lutero vai dizer, isso para mim não serve. Rasgou e queimou em praça pública a bula papal. Aí, Lutero mexeu com a coisa mais complexa. Ele começou a ser perseguido. Ele estava lá na Alemanha e os príncipes alemães então começam a perseguir ele. A igreja começa a perseguir ele, mas ele disse não, eu vou ter ainda alguém que possa me ajudar. Olhem na tela para vocês. O que acontece?
em 1529, príncipes alemães protestaram contra as medidas que impediu cada estado de adotar a sua própria religião. Então, esses príncipes alemães, lá, lembrando, existe o reinado, existe o rei, o sacro império que está se formando, mas eles queriam, cada principado, eles queriam ter sua própria religião. Não queriam mais estar sob a influência da igreja. E a partir desse protesto que eles vão fazer, olha, eles começaram a protestar, esses príncipes, então a partir desse protesto que eles vão fazer, que se espalhou o nome de protestante para designar os cristãos que não eram católicos naquele momento. Então é daí que vem essa palavra protestante. A pessoa é protestante é porque ela estava fazendo protesto lá em 1529. Ela estava fazendo protesto contra a Igreja Católica. Aí vem um outro reformista, John Calvino, com a reforma calvinista. Se mesmo como Lutero, só que John Calvino ele não era lá da Alemanha, ele já era da França, país em que estudou teologia e direito. Aí ele, em 1534, ele acabou fugindo para a Suíça. Ele chega lá na Suíça, só que lá na Suíça já tinha uma liderança protestante. Ele já tinha o Ulrich, esse nome é complicado, o Ulrich Zwingli, Ulrich, que é Ulrich Zwingli. O Ulrich Zwingli, ele já estava lá pregando essa doutrina. Então ele já chega lá e ele vai dizer, chega lá na Suíça, aí ele vai dizer, peraí, então vou pregar aqui e eu vou partir para outro canto. Ele vai publicar sua obra chamada Instituição da Religião Cristã, em 1536. Ele afirmava que o ser humano estava predestinado. A prosperidade econômica e a riqueza material foram interpretadas pelos seguidores do calvinismo como sinal de salvação e predestinação. Tu sabe o que ele queria dizer com isso? Ele dizia que o cara já nascia predestinado para ser rico, ou já nascia predestinado para ser pobre. Predestinação. Ele vai ser muito criticado por causa disso. É por isso que as pessoas seguiam mais o protestantismo de Lutero do que de Calvino. E o Calvino ele vai se tornar um líder político também. Além de um líder religioso, ele vai se tornar um líder político. Olha aí na tela para vocês aí, ó. Deus tinha eleito algumas pessoas para serem salvas, enquanto outras seriam condenadas à maldição eterna. Em 1541 e 1560, Calvino foi governador absoluto da cidade da Suíça, em Genebra, lá em Genebra. Ele ficou submetido ao governo teocrático, com princípios religiosos e políticos. Professor, o que é esse negócio de governo teocrático? O que é esse negócio de governo teocrático aí? Teocracia. Deus está no centro do poder. Então, o Calvino ele implanta esse governo teocrático. Lutero não implantou o governo teocrático. Lutero vai ficar lutando pela reforma protestante. Pessoal, é um momento, esse período é um momento que tanto a igreja mata as pessoas, a igreja católica mata as pessoas, quanto a igreja protestante matam as pessoas. Ali não tem aquelas pessoas, não, você vai ser perdoado, você está aqui, não. Criou-se uma guerra santa tão forte na Europa, que ela precisou de a intervenção de um monte de gente para que a Europa acalmasse. A igreja, ela abre mão de seu poder hegemônico e ela abre espaço para o protestantismo. Ela teve que ceder para o protestantismo. Alemanha, Suíça, Inglaterra, são países que vão se separar daquele momento da igreja. Imagina a igreja tão hegemônica, tão forte na Europa. A igreja era o único nome na Europa. E aí eles vão começar a se separar. Vão começar a buscar outros caminhos.
Martim Lutero, John Calvino. John Calvino fazendo esse Estado teocrático lá na Suíça, lá em Genebra, na Suíça. E ele faz esse Estado teocrático, ele afirma esse Estado teocrático e ele diz para as pessoas assim, ó, se você não seguir os meus preceitos, essa ordem que eu estou mandando, essa ordem religiosa que eu estou mandando, você está passivo a ser preso, a ser torturado e a ser morto até. Então era mão de ferro esse Estado teocrático. Não tinha santinho não na parada aí. Era uma briga de leões, era uma briga forte. Dá tela para vocês aí. A população era controlada por severa vigilância moral calvinista, que condenava o jogo, o culto à imagem, condenava a dança, o batismo de crianças, nomes não bíblicos, o uso de joia. Pelo amor de Deus, gente, olha isso daí, preste atenção na leitura disso aí. Olha esse controle que está sendo feito para a população, esse controle social que está sendo feito na população, essa vigilância moral que os calvinistas estão fazendo na população. Você pode jogar? Não, você não pode jogar. Você pode cultuar a imagem? Não, você não pode cultuar imagem. Não pode ter um santo, não pode ter representação nenhuma de imagem. Você pode dançar? Não, não pode dançar. Já pensou se o calvinismo chega hoje em algumas igrejas que o povo dança que gira? Não, você não pode dançar. Pode ser batizado criança? Não, não pode ser batizado criança. Não, aí tudo era proibido, meu filho. Quem descumprisse, o que aconteceria quem descobrisse tudo isso? Quem descumprisse era duramente punido e até condenado à morte. Condenado à morte. Então não é só a Igreja Católica que está perseguindo com a morte as pessoas, não. Calvinismo também perseguiu muitas pessoas. Então já vimos o que aconteceu na Alemanha, já vimos o que está acontecendo aqui na Suíça com John Calvino. Agora vamos lá para a Inglaterra. O que está acontecendo lá na Inglaterra? Você conhece esse cabra aí? Henrique VIII. Henrique VIII. O Henrique VIII ele tem uma história interessante. É uma história muito interessante sobre Henrique VIII. Henrique VIII, rei da Inglaterra lá, é casado, só que ele se apaixona por outra mulher. Ele se apaixona por Ana Bolena. O Estado, a igreja, não aceita essa união. Só que ele queria se separar da primeira mulher dele e queria casar de novo. A igreja dizia, quando é feito o matrimônio, você viverá até que a morte os separe. Só que ele disse, não, eu vou me separar. Ele se separa e casa com Ana Bolena. Cria um conflito seríssimo com a igreja. Conflito seríssimo com a igreja. Ele vai dizer, já que a igreja não aceita a minha união, eu me separo e crio uma nova igreja. Nesse momento na Inglaterra, é criada uma nova igreja, chamada Igreja Anglicana. Igreja Anglicana. Até hoje, a Inglaterra é um país confessional católico, ou seja, a Inglaterra é um país que tem uma religião oficial. O Brasil tem alguma religião oficial? A Constituição brasileira tem alguma religião oficial? Negativo. A partir de 1891, quando é criada a Constituição Republicana, depois da proclamação da República de 1889, a partir daquela Constituição, o Brasil deixou de ser confessional católico. O Brasil não era, porque até então,
nas constituições imperiais, o Brasil tinha, sim, uma religião oficial, que era o catolicismo. Assim mesmo com a Inglaterra, que é uma monarquia parlamentarista, ela tem uma religião oficial, que é o anglicanismo. Aqui não. Nós somos o quê? Vocês sabem como é chamado um país que não tem, que tem livre escolha aí de professar qualquer fé? Hã? Qual é, aluno? Está ouvindo, não? Isso. Muito bem, aluno. Pensem sobre isso. Nós somos um país laico. Nós não podemos ter hoje um governo que ele defenda uma religião ou outra religião. Nós não podemos ter um governo que defenda, que venha aí futuramente defender o candomblé, vamos dar o exemplo. Ou que nós temos um governo que venha e só defenda a Igreja Católica. Ou que nós temos um governo e só defenda as igrejas protestantes. Ou que tem um governo lá que ganhe futuramente que defenda o Santo Daime, que é uma religião aqui da Amazônia. Pois é, porque nós somos um país laico. Nós temos liberdade de escolha. O governo ele tem a função de tratar com as questões que envolvem processos civis, a estrutura civil de um país, a questão social, política, econômica de um país. A questão religiosa, quem tem a ver são as igrejas. Inclusive, o Brasil ele tem isenção de imposto para as igrejas, para que as igrejas livremente possam viver seus cultos. Seja ele católico, protestante, umbanda, o Santo Daime, espírita, União do Vegetal, até as matrizes afro, as matrizes ali indígenas, as religiões indígenas, cada um vivendo a sua religião. Tá certo? E começa na Inglaterra com essa figura aí. Olha aí na tela para vocês. Começa com essa figura. Henrique VIII. 1509 e 1547. Rei da Inglaterra, era fiel aliado do Papa. Ele recebeu até um título que se chamava Defensor da Fé. O Papa deu um título para ele de Defensor da Fé. Uma série de questões políticas, econômicas, vai levar ele a romper com a Igreja Católica. E ele vai fundar uma nova igreja, chamada Igreja Anglicana. Igreja Anglicana. O rei percebeu que era preciso reduzir a influência do Papa dentro da Inglaterra. O Papa que tinha um poder muito grande lá dentro da Inglaterra. Ele vai dizer, não, peraí, Papa, seu poder está muito grande aqui dentro da Inglaterra. Vamos reduzir esse poder. A burguesia, que era aquela classe social que estava surgindo, que estava crescendo, essa burguesia mercantilista, que é o início do capitalismo. Para essa burguesia, interessava se apossar das terras e bens da igreja. Aí eu quero as terras e bens da igreja. Aí ela vai começar a apoiar o rei. Vai dizer, não, a igreja aqui dentro da Inglaterra está com muito poder. Vamos pegar as terras e os bens da igreja. Vamos apoiar o rei. O rei quer criar uma nova religião. Começa uma disputa ferrenha. E esse rei ele era casado com uma princesa espanhola, a Catarina de Aragão, da família ali de Aragão. A Catarina de Aragão. Então, ele era casado com a Catarina de Aragão. Ele teve um filho, ele teve uma filha com a princesa para suceder o trono. Só que a Catarina de Aragão, além de ela ser espanhola, ela não conseguia ter filho homem. Ela não conseguia ter filho homem. Aqui é o casamento dele, a representação do casamento dele. Perceba a igreja aqui ainda presente. Ele casando com a Catarina. O rei estava descontente com esse casamento. Devido sua esposa ser de origem espanhola, uma vez que a Inglaterra era inimiga da Espanha. E porque desejava herdeiro masculino e não feminino. E o Henrique queria casar com quem? Ele queria casar com a Ana Bolena, que eu falava ainda agora para vocês.
Aí foi que em 1529 ele vai pedir o Papa para anular o seu matrimônio com a Catarina de Aragão. Só que o Papa vai negar, vai dizer, não, não vou anular casamento nenhum, não. Aí em 1534, o parlamento inglês aprovou um ato de supremacia pelo qual o rei Henrique VIII se tornava o chefe supremo da Igreja da Inglaterra, cujo o culto não foi modificado, continuando o catolicismo. Mas o culto seria o catolicismo, a religião anglicana. E agora nós temos um novo líder que não é o Papa, e sim o rei Henrique VIII. Então, meus queridos alunos, essa é uma aula que ela fala um pouco sobre esse período da Reforma Protestante. Daqui a pouquinho a gente volta com a revisão e com a atividade.